deixa de entrar muito em detalhe para pegar a mensagem dele. E essa mensagem desse capítulo é referente à igreja de hoje, na verdade. Era da época, era os castigos. O Jeremias é um profeta, hein? Ali ele está falando dos castigos que, na verdade, a igreja, não existia a igreja naquela época, está mais ou menos em 610 antes de Cristo, esse capítulo. Então, era logo antes da deportação para a Babilônia. Então, Jeremias, ele é um dos profetas que profetizou a muito curto prazo, né? Ele, pelo menos nesses casos aqui, ele está profetizando uns 8 a 10 anos antes de acontecer. Então, não é como Isaías, profetizar a vinda de Cristo, por exemplo, 700, 800, sei lá quantos anos antes, né? O Jeremias, ele profetiza a curto prazo. Então, ele está falando aqui, esse capítulo, eu estou retomando esse capítulo, porque ele se assemelha muito ao que a gente está vivendo a igreja hoje, aos falsos pastores e falsos profetas. Bom, profetas não deveriam nem mais existir, né? Nós vamos dizer que os profetas hoje são... Os pastores, é quem leva a palavra. Sim, Deus, né? Mas não, hoje, na verdade, tem pastores e profetas, infelizmente, nas igrejas. Tem umas igrejas que têm profetas, e muitos. Obviamente que profecia não tem mais nenhuma. Então, pode ser alguém que recebe uma palavra, uma revelação. É diferente. O destino da igreja já foi fechado, não tem mais mudança, não tem mais... Sim, mas vamos dizer que seja... então, seja justamente para... Aquele está advertindo, já naquela época, contra os falsos pastores, que são, na verdade, os falsos apacentadores, porque a palavra certa seria apacentar, hein? Sempre foi, até em hebraico. Então, mas só que hoje, quando eu estava lendo isso, falei, não, isso eu vou levar para o culto, porque realmente, vocês viram que essa semana está tudo em Jeremias, né? As mensagens. Aí eu estava lendo aqui, falei, isso aqui é tão para a gente hoje, é tão atual, mas é inacreditável. Então, obviamente que lá ele fala de todos esses castigos em relação à deportação. Mas a gente pode imaginar que quando ele fala em relação a Israel hoje, ele fala em relação à igreja hoje, a gente vai entender isso muito bem. Eu vou começar a ler. Então, Jeremias, capítulo 23. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. E quando a gente vê a palavra original, é roim, em hebraico, pastor. Então, roim se assemelha a apacentar, os que apacentem. Aqui foi traduzido por pastor. Bom, é claro que quem apacenta é o pastor da ovelha. Mas só que hoje, naquela época, até a gente poderia utilizar o termo pastor, porque não tinha essa noção do cargo, né, da autoridade. Mas hoje, quando a gente fala de um pastor, a gente fala de um ser um pouquinho diferente, né? Agora, se você fala de um pregador, tudo bem, ele prega a palavra, é o certo. Agora, se você fala de um pastor ali é outra coisa, entendeu? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque em João o Senhor é muito claro, né? João, o resto a gente apacenta, a gente está nutrindo através da palavra, não é um cargo autoritário. E tem até cartas de Paulo, se eu não me engano, falando, não é de Paulo, não, é de Pedro, onde ele fala que o pastor não pode ser autoritário, que ele não deve abusar, porque ele conhece a palavra. Então, vamos fazer essa diferença. Hoje é um cargo o pastor, infelizmente. Que aflição espera, né? Está escrito aqui, a segunda palavra do versículo. Então, a aflição é uma coisa ruim, hein? Espera aqueles líderes ou pastores de minhas ovelhas, pois destruem e dispersam aqueles de quem deviam cuidar. Isso, Senhor, isso se aplica exatamente hoje. É o que acontece em 99% das igrejas. Porque eles pregam o que eles querem ouvir, para não esvaziar as comunidades, né? Portanto, assim disse o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo. Você vê como é traduzido? Isso aqui é traduzido por líderes, é a mesma palavra. Que anteriormente, onde está escrito pastores, ensina no versículo 1, é também ruim. Os líderes do povo, em vez de cuidarem de meu rebanho e o conduzirem em segurança,
vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente de meu rebanho das terras por onde eu expulsei, e os trarei de volta para seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Essa aqui, obviamente, é uma profecia em relação a Cristo vindo, né? Quando ele fala, vocês destruíram, mas eu os trarei de volta, vai ter um remanescente, que lá ele fala do remanescente dos judeus, né? Que vai ser nos finais dos tempos, mas se tudo que acontece agora, todos eles vão ser destruídos. Eu não estou fazendo profecia ruim, Deus me livre, mas eu não estou, mas a gente vê, a gente vê. Estou levando as pessoas ao arrependimento. Quantas igrejas, comunidades, você vê que precisam se arrepender dos seus pecados antes de ser batizado. É muito difícil. É muito difícil. Precisa crer. Todos falam, você crê. Mas poucos estão pregando o arrependimento. Obviamente. E lá também fala assim, que você tem que falar e tem que crer no seu coração. Sim, você tem que confessar. Entendeu? Mas tudo bem, não basta confessar só de crer. Lógico que está escrito em passagem, quem crê será salvo, é batizado será salvo. Mas quem crê também se arrependeu dos pecados. Se você crê e continua a viver do mesmo jeito, sem se arrepender, não adianta. Hein? Então, aqui também vai ser tratado disso. Versículo 4. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia. Essa aqui ele também está falando já do juízo, praticamente, né? Do milênio. Pois está chegando o dia. É o dia do juízo, né? Ou o dia de Jesus Cristo chegar. Diz o Senhor, em que levantarei um renovo. Isso aqui é Cristo, o renovo. Um descendente justo. Vê como é Cristo. Em que levantarei um renovo, um descendente justo. Da linhagem de quem? Do rei Davi. Então ele está anunciando aqui, Jeremias, o Jesus Cristo, né? Vindo como justo para salvar o mundo. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E fará o que é justo e certo em toda a terra. Quem é capaz de fazer isso? Jesus Cristo. Os pastores nunca fizeram. Não adianta. Fala, não, porque meu pastor é justo. Nenhum pastor é justo. Nenhum presbítero é justo. Nós não somos justos, nós somos seres humanos. Então, nenhum de nós é justo. Então, o único justo, o único pastor, somente pode ser Jesus Cristo. Ninguém pode se chamar, não é, eu sou justo. Então, eu mereço mais reconhecimento que você, que ciclano. Não, ninguém, né? Todo mundo é igual. Todos são pecadores, todos têm que se arrepender para ser salvo. É crer, obviamente. Mas tem que passar pelo arrependimento. É em toda a terra. Este será seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Bom, esse aqui é Jeremias, ele faz sempre alusão ao reino milenar e ao juízo também, né? Essa aqui a gente entende hoje. Naquela época, eles assimilavam tudo que ele falava à deportação, na verdade, à Babilônia, né? Então ele fala que um dia depois, essa aqui é depois de ter sido deportado, virá, depois dos 70 anos, o dia da salvação, né, para eles, onde eles vão ser libertos, é onde eles viverão em segurança. Está chegando o dia do Senhor, em que as pessoas que fizeram um juramento não virão. Tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra de Egito, em vez disso dirão, tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte, de todas as nações, onde os havia exilados. Então, esse aqui é o renovo depois da destruição de Jerusalém, né? Que eles voltam do exílio para reconstruir. Então viverão em sua própria terra, que é Jerusalém de novo. A gente pode também assimilar isso agora, né? Quando o povo judeu foi dispersado, disseminado em todo lugar, em toda a terra, praticamente, e no norte, né, principalmente, quando ele chamou de volta, é que eles, em 1948, retomaram a própria terra, né, Israel. Então, a gente pode ver várias
várias coisas. Também a gente poderia ver o juízo, né? Quando ele chama justamente o remanescente dos judeus. Né? Meu coração está no versículo 9. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas. Agora, a partir desse versículo 9, do versículo 1 ao 8, ele falava dos pastores. Né? Agora, como hoje, exatamente igual hoje. Agora, do 9 até o final, ele vai falar dos falsos profetas. Mas que a gente, como você falou, a gente pode assimilar também a pastor. Porque hoje o pastor, ele é profeta, ele é tudo. Né? Ele quer mandar na vida de todo mundo. Então, o que é bem errado, né? Ele tem que nutrir com a palavra, e não mandar em ninguém. Entendeu? Ele tem que aconselhar. Ele não tem que ser acima, eu mandando. Ao contrário, o pastor, hoje, o servo de Deus é servo, não somente de Deus, mas dos irmãos, nos quais ele está justamente passando a palavra e nutrindo. Mas como servo, e não como autoridade. A autoridade é só Cristo. Certo? Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido, tomado, dominado pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra ele. O Jeremias, ele está se sentindo bêbado, cambaleando. As bases dele estão sumindo. Ele está tremendo. Só de saber o que Deus está falando com ele está proferindo contra esses falsos pastores e profetas. Ele tá assim, abismado. A terra está de luta. Os pastos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Ó, todos praticam o mal. Isso são os sacerdotes, os líderes, os pastores. Ele está falando deles, ele não está falando do povo. Ele está falando dos líderes, hein? Dos sacerdotes. Os pastos do deserto secaram. Por quê? Porque não deram a palavra, não deram o pasto. Essa palavra não é mais ensinada. Porque eles ensinam o que eles têm no coração. Tudo que vem no coração, pega alguma coisa, fecha a Bíblia, ensina. Então seca. E abusam do poder. Eles não têm poder. Não podem. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis, aqui mesmo e em meu templo, disse o Senhor. E isso é tão claro, é nítido hoje, que a maioria, realmente a maioria, pelo menos dos que a gente vê na mídia, são corrompidos. Vendem um relógio, compram coisas, recebem regalias, cobram ofertas e dizem. Isso aqui é tudo corrupção que a gente vive hoje. Como que a gente pode cobrar dízimo ou oferta para si mesmo? Ou para se aproveitar disso? Entendeu? Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios, serão perseguidos na escuridão e ali cairão, pois trarei calamidade sobre eles. Isso é válido hoje. Talvez não em vida, como antigamente, mas com certeza no juízo. E quando ele fala de escuridão, ele vai trazer trevas, o Senhor, para eles. Com certeza, quem é corrompido dentro da família cristã, com certeza será castigado. Hein? Ele fala tudo isso, vou ler aqui. Pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para seu castigo. Eu, Senhor, falei. O tempo determinado, com certeza, vai ser o juízo. A gente fala que a gente não vai passar pelo juízo, não vamos. Agora, quem é corrompido, até dentro da gente, vai ser terrível, porque vai ser julgado em conhecimento de causa. Não vai ser um inocente que nunca ouvi falar, entendeu? Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Quando ele fala dos profetas de Samaria, é bem logo perto de Jerusalém, é uma província grudada a Judá. A gente pode também assimilar, hoje em dia, tem lugares aqui onde tem, por exemplo, a igreja católica, o espiritismo, que usa o nome de Deus e faz as coisas em nome de Baal. Quando aquele fala em nome de Baal, eles usavam o nome de Deus. Era Deus Baal, porque era o Deus... Baal era visto como um marido, muitas vezes. E Deus era visto como um pai. E para certas mulheres também, tipo quase um marido. Então tinha uma confusão que se fazia em uma certa época, bem antes de Cristo, entre Baal e o Deus verdadeiro.
Entendeu? Então é por isso que ele fala. Vi que os profetas da Samaria eram terríveis. Quer dizer que são profetas que conhecem Deus. Não são profetas de Baal que não conheciam a Deus. Eles conhecem a Deus. Por isso que ele fala. Vi que os profetas que conhecem Deus, mas da Samaria, eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal. Mas são os profetas que conhecem a Deus. E faziam Israel, meu povo, pecar. Era logo abaixo. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém, agora, logo em Judá, são ainda piores. Cometem um adúltero, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa da sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Eu coloquei aqui, hoje nas igrejas, terrível, porque realmente eles não pregam arrependimento. Quando a gente vê aqui, comete um adultério, e tem quantos que a gente... Esse aqui sai na mídia. Agora, com a internet, a gente sabe de tudo, hein? E tem uns profetas profetas não, pastores, que saíram com membros da igreja, casados. Esse aqui vem à tona. São coisas que incentivam quem pratica o mal. Esse aqui é tudo incentivo a falar, mas fulano faz. Se ele que é o exemplo faz, eu posso fazer também. Para que ninguém se arrependa da sua maldade. É exatamente isso. Como que alguém pode se arrepender quando ele tem um exemplo mau? Isso aqui não é. É tudo ao contrário. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. E é verdade. Eles são tão perversos que mesmo depois de ser pego, eles continuam pregando e continuam. É terrível isso. Portanto, assim disse o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura, e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém, ou da igreja, da nossa igreja, do corpo de Cristo, que a perversidade encheu esta terra. Assim disse o Senhor dos Exércitos a seu povo: não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês. Eu os encho de falsas esperanças. Eles inventam tudo que dizem. Mas tem coisa diferente hoje. Eles não estão inventando as coisas. Não estão falando o que a gente quer ouvir. A gente não. Mas estão falando tudo o que as pessoas querem ouvir. Não falam da paz do Senhor. Vivam repetindo aos que desprezam minha palavra: o Senhor diz que terão paz. Quer dizer, eles vivem falando para as pessoas que não conhecem a palavra, que nem quer saber: não, o Senhor está dizendo que vocês terão paz. É tudo mentira, nem eles, entendeu? Para entendermos bem. Eles inventam tudo que dizem, não falam da paz do Senhor, mas vivem repetindo aos que desprezam a palavra, que nem leem, porque a maioria nem lê a palavra. Eles dizem: o Senhor está dizendo para vocês que vocês terão paz. Como é mentira? Como que alguém que despreza a palavra que pode ter paz? Ainda estão incentivando. Eu estava trabalhando com um cara, e ele é evangélico, sabe? Do lado da casa dele, a mulher era macumbeira, a mulher, né? Aí a mulher morreu. E ele, como um cristão, ele conversando com a vizinha, que é parente da mulher que era macumbeira que morreu, ele falou: tá no lugar bom, tá no céu. Meu, eu falei: que absurdo, que eu vim lá e ia ter que falar para ele. Mas... eles estão falando isso mesmo. Agora fala para mim, então... Eles são gente que conhece a palavra, muitas vezes. É que conhece a Deus. É isso que é muito grave. Porque são gente, não, eu vou profetizar. Quantos pastores estão profetizando coisas boas para as pessoas? Estão falando: não, você vai ter isso, Deus está te abençoando. Mas eles não se arrependem de nada, não pedem de mudar de vida, não continuam a ter desejos ruins. Mas falam: não, o Deus está te falando, Deus está falando que você vai estar indo bem, que você vai prosperar, você vai ter paz. Deus está falando. E não é. Aos que seguem os desejos teimosos de seu coração, dizem: nada de mal lhe acontecerá. É terrível isso, né? Esse aqui é tão clássico nas igrejas. Vem cá aqui na frente, eu vou profetizar para você. Aí começar a profetizar: não, nada de mal vai acontecer. É isso, exatamente. Mas o rapaz nunca leu nem a palavra, nem está interessado a saber quem é Deus. Entendeu? Porque está bem escrito: e aos que seguem os desejos teimosos do coração, eles dizem:
Não, nada de mal vai acontecer. Vou te falar. O 18. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor? Ele está perguntando, Jeremias. Será que acaso foram na presença do Senhor para falar essas besteiras? Para ouvir suas palavras do Senhor? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Está perguntando. Vejam a ira do Senhor e rompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Ele está falando, não, vocês estão profetizando essas coisas, mas a ira do Senhor está em cima de vocês, vocês vão ver o que vai acontecer. E realmente, lá, naquela época, ele estava profetizando há 8 anos antes, todos iriam ser deportados. Aí os profetas estavam falando, os falsos profetas, não, está tudo bem, mas ele estava prestes a ser matado, Jerusalém a ser destruído por Nabucodonosor. Quando eles pegaram a primeira deportação, Daniel alguns homens mais da elite, depois pegaram por uma segunda vez para saquear tudo, destruir o templo, e pegaram ainda mais de 10 mil pessoas. Né? A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Para a gente, em dias futuros, vai ser logo, quando cada um de nós vai morrer, a gente já vai, na hora, saber onde que a gente está, onde que a gente vai, entendeu? Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para outro, quer dizer, eles vão lá de um lado para outro para falar, eles correm de um lado para outro, você está vendo eles, mas não os enviei. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim, continuo a profetizar. Se houvesse estado diante de mim, em meu ouvido, teriam anunciado minhas palavras. E levado meu povo a se arrepender. Fazendo o quê? Levado o povo não só a crer, mas a se arrepender. E levado meu povo a se arrepender dos seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Quer dizer, acaso sou Deus somente quando vocês falam de mim? Ou sou Deus que vejo todas as coisas quando vocês não estão nem imaginando? Entendeu? Mas não sou Deus também de longe, quer dizer, quando vocês nem pensam em mim, pode alguém se esconder de mim, onde eu não o vejo? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, disse o Senhor. Ouvi esses profetas dizer, tive um sonho. E quantos deles falam assim? É por isso que eu queria falar dessas coisas, porque tudo hoje. Tem tanta gente que eu conheço, que eu às vezes escuto, não, eu vou lá, porque essa aqui vai me falar o que significa o sonho que eu tive. Eu tive um sonho, aí eu vou lá, vou consultar, ela é de Deus, ou ele é de Deus, vai me revelar o que é. E vão lá, revelam. Ouve esses profetas disseram, tive um sonho, e depois contaram mentira em meu nome. Esse aqui é o profeta. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecerem de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar ídolos de Baal. Entendeu? É verdade, quando você vai ver alguém que fala de Deus, que fala, não, Deus, eu vou fazer uma oração, desses benzedores lá, tem muitos que benzem em nome de Deus, sei lá de quê, faz uma oração, é na verdade para afastar a pessoa. Satanás, ele faz isso para afastar, porque quando vão lá, eles acham que eles vão ouvir de Deus, entendeu? E tem uma pessoa muito conhecida que faz isso por aqui, né? Que Deus falou, vai revelando o que vai ser, estou vindo aqui porque eu tenho que fazer uma viagem, tenho um projeto, será que vai dar certo? E aí começar a fazer uma oração, eu falo, não, pode fazer, eu estou cuidando, entendeu? Isso afasta as pessoas de Deus, porque vão lá e recebem, pensando que é Deus que fala com eles, e nunca vão se aproximar de Deus. E quando vão chegar lá, vão falar, não, mas Senhor, você não nos conhece, mas a gente sempre fala de você, a gente estava orando, falando em teu nome, a gente recebeu coisa, foi direcionado em teu nome. Eu vou falar, não, mas eu não te conheço, não. O que é isso? Onde que eu escutava? Isso. Que esses falsos profetas relatam seus sonhos.
mas que meus verdadeiros mensageiros proclamam fielmente todas as minhas palavras. A diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo? Disse o Senhor. A palavra é o trigo. A palavra desses falsos profetas é a palha, que vai ser queimada. Acaso minha palavra não arde como fogo, disse o Senhor? Não é como um martelo que despedaça a rocha? É que a palavra, ela traz tudo para frente, que é escondido, né, da pessoa. Quando começa a ler, a pessoa começa a se tocar, ela vai trazer para frente, ela vai mostrar com um martelo, vai esmagar, quebrar, ela vai mostrar as punições, né, também. A palavra, ela é... acaso, de novo, minha palavra não arde como fogo, ele não vai ser jogado como palha para quem não segue a palavra, né? Então, para quem segue a palavra, ela é certa. Para quem não acerta, ela vai arder. Não é como um martelo que despedaça a rocha, que revela tudo escondido, né? Quando você quebra a rocha, pode revelar diamantes, pode revelar coisas maravilhosas, né, dentro da rocha, pedras preciosas. Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Quer dizer, um profeta fala uma coisa que o outro diz. É exatamente o que acontece hoje. Não, porque fulano também falou assim. Tem vários que estão falando isso, né? Aí fala, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem, esta profecia do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem o meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Então, não existe profeta, não existe ninguém que se chama profeta ou outra coisa, vidente, ou o que for, ou obreiro de Deus, ou pastor. Não existe ninguém que pode falar em nome do Senhor. Pode falar. Tipo assim, as pessoas que jogam cartas. O tarô? Esse aqui é Satanás em pessoa. Sim, eu sei, mas tipo, o que ele fala pode ser verdade, não? O Satanás faz acontecer. Pode ser. Dependendo. Se você acredita. Não é só se você acredita. Ele pode estar querendo. Se você não é cristão, ele pode querer te comprovar, te provar que você foi no lugar certo. Aí ele vai fazer acontecer. Com certeza, porque o diabo manipula. Deus não. Mas o diabo manipula. Satanás, ele fala aqui para teu ouvido, para teu coração. Na África, naqueles negócios de candomblé lá que o pessoal faz aqueles bonecos. Manipula. Aquele negócio que dançando sozinho. Não, isso aqui manipula. São espíritos ruins. Não, porque são demônios, né? Os demônios existem de verdade. Quando você vai exorcizando alguém como cristão, o demônio sai, o demônio fala. Aliás, existe de verdade. Isso aqui é seres que são manipulados pelo diabo. Que estão abaixo do diabo e fazem a vontade do diabo. Então, eles podem possuir pessoas ou não. Ou só incitar. Ou chegar à possessão. Quando você vê essas coisas de macumba, sei lá de quê, das coisas que você falava, claro que eles entram em transe. Eles, como que a gente fala? Eles pegam... Manifesta. Eles falam que... por aqui. Ele incorpora, o demônio. Aí eles começam a dançar, falar, a andar em cima de brasas, de sei lá o quê, fazer cheio de coisa. Então, porque na verdade eles imitam o que Deus consegue fazer. Né? Porque, por exemplo, uma víbora, ela não fez mal para o Paulo, né? Então, o capeta, ele quer imitar para mostrar que ele tem poder. É isso a gente vê nitidamente quando o povo foi em frente, o povo não, quando Moisés... No deserto, que era crucificado por cobra, ela fez uma estátua de uma cobra lá. Também, frente. Exatamente. E quando eles iam na frente do faraó, o Arão falando das coisas, aí o cajado, ele se transformou em serpente, e os outros também fizeram. Entendeu? Então ele copia o Satanás, ele copia para mostrar, não, mas calma aí, eu tenho poder também. Um detalhe, tudo que eles fizeram lá,
Eles copiaram, mas eles não conseguiam desfazer nada que Deus fez. Exatamente. Transformou a água em sangue, ele Exatamente. também transformou. Não, porque a vontade Só que de ele Deus não é... conseguiu limpar a água, transformar Não. a água em água novamente, Não. mas imitar tudo que Deus fazia, ele imitava. Exatamente. Será que então isso é real? O que eles falam, por exemplo, quem escuta os astros, isso aqui é muito a astrologia, né? Isso aqui vem milenar, né? Porque aqui a gente tem na palavra, né? Em Deuteronômio, ele não pode, não deve, quem escuta astros é amaldiçoado. Eu consulto astrólogos. Evidente. É evidente, os astrólogos. Então, isso, obviamente, que o Satanás, ele se usa disso. Ele manipula as pessoas, né? Por exemplo, se eu leio um horóscopo numa revista, ou na internet. Eu vejo cristão postando essas coisas. Então, você vê teu horóscopo, ele te fala, hoje você vai, é um dia propício para você fazer isso. Isso aqui é terrível, você segue isso aqui. Porque você dá fé numa falsa profecia. Mas que o Satanás, ele vai ter um grande prazer para tornar real. Quando a pessoa é ignorante, ok, dá para você até entender. Vai ser julgado também. Mas a primeira coisa que você aprende quando... Uma pessoa que está dentro da igreja. Sim. Não vou falar cristão porque não é de um crente. Será que não conhece? Por isso que eu falo, as pessoas, eles não têm interesse de ler, não vai ficar refém. Sim. Você entendeu? Você fala, lê a Bíblia. Sim. Entendeu? Porque é exatamente isso, quando ele fala, eles usam isso para se afastar de mim, de Deus. Imagina, você lê teu horóscopo, 2, 3 dias em seguida está batendo. Você fala, isso aqui é meu Deus. Isso aqui, agora eu vou seguir só isso. Você vai querer ler a Bíblia? Não. O diabo se usa disso para te afastar da Bíblia. A Bíblia ela fica lá. Agora é o horóscopo. Isso aqui está batendo. Entendeu? O diabo está te colocando oportunidade. É tudo segundo o que você leu. O diabo ele é individual para cada um. Igual a Deus. Demônios e espíritos são, como está escrito, myriades, em francês é myriades, são milhões de milhões de milhões de trilhões. Na época dos gadarenos lá, eles são os mesmos. Sim, lá tinha só alguns mil. Mas quem se rebelou são myriades, são trilhões de milhões de... Então, é muita gente, é muito demônio, espírito, entendeu? Para cuidar de cada um. Ou às vezes 2, 3, 10, 20 para cada um. Então, esse aqui, realmente, se a gente não está com Deus, a gente está com o diabo. Não tem como dizer, não, eu não faço nada. Eu não sigo o diabo, mas também não sigo Deus. Ainda bem que ele só faz as coisas, assim, só faz não, já é o suficiente para colocar muita gente à perdição. Mas ele não consegue ler os nossos pensamentos, né? E Deus consegue ler os nossos pensamentos, sabe o que a gente pensa. Exatamente. Né? Isso aqui é a grande diferença. O diabo não, ele não consegue. A grande diferença. Ele pode agir ali, mas ele não Ele também não é onisciente, nada disso que Deus é. Ele não é onipresente. Ele pode estar em cada um, mas ele não pode estar mas o mesmo. São muitos, então... Isso, são muitos. O mesmo, ele não pode ser. Agora, comigo é como uma outra pessoa, como o Espírito Santo. O Espírito Santo é um e está em vários. Agora, onipresente. Ele é onipresente. Agora o diabo não, entendeu? Ele não tem essas coisas de Deus, só Deus tem. Então, vamos continuar, mas é justamente isso que afasta todo mundo de todo mundo. Não. Mas isso é nas igrejas, entendeu? Nas igrejas a gente vê muito isso, quando a pessoa fica muito religiosa. O diabo, ele... os caras querem ficar batendo um papo com o diabo lá no culto, Sim. Né? Quem é você? De onde que você veio? O que você quer? Bote a mão para trás. Não, e depois também, quando o diabo fala, não, agora você... Por exemplo, quando você começa a falar, não, aqui você não pode... O que mais se vê é as coisas sagradas dentro das igrejas. Entendeu? Quando o local começa a ficar sagrado, tem uma religiosidade extrema, começa a beijar as coisas, a fazer reverência na frente do banco. Você já viu vários cristãos evangélicos que antes de sentar dentro da igreja, do templo, não da igreja, dentro do templo, antes de sentar, eles se ajoelham. Não, se ajoelham, faz uma... Sei lá o que eles falam. Como se o lugar estivesse santo, entendeu? Como se lá eles se ajoelhavam perante a Deus, como se Deus estava ali. Deus está ali, mas ele estava já com eles antes. Por que não se reverenciaram antes? Eles não estavam com Deus antes? Deus estava esperando eles lá dentro? Essa aqui é idolatria, se chama idolatria. Quando eu começo a me reverenciar na frente de nada, como se Deus estivesse ali na minha frente agora, isso não é idolatria. Não existe, porque você está idolatrando o lugar. Não, nesse lugar tem Deus. Se o sai, ele fica ali. Ele está dentro desse lugar. Então, quando entra... Então, como católico, ele não sei lá o que ele faz lá quando passa na frente do... esse bem, quando passa na frente de
numa catedral, de uma igreja, um templo. É idolatria. E tem esse templo, não é pedra. Deus está lá dentro esperando. Então, Deus tem todos. Ele não está com ele, não, então ele está lá dentro. Opa. Engraçado não tá dentro do ônibus, né? Cheio, lotado. Aí quando passa uma festividade, a bomba entra dessa Terezinha. Cadê a sala de festividade? Aí quando você tá dentro do ônibus, lotado, todo mundo fica. Isso aqui não é idolatria? E se não faz, vai ser castigado, então? É pior, então é mais que idolatria, porque ainda tem consequência se não faz. Entendeu? Então é terrível. Esse aqui é hoje em dia, nós não está falando de 3, 4 mil anos atrás, né? É hoje em dia, onde todo mundo fala que tem conhecimento de tudo, tem esclarecido. O esclarecimento do espiritual é terrível, terrível. Ninguém tem. A maioria não é esclarecido, não tem a luz de Deus. Não tem a luz de Deus. É assombrado pelas trevas. Por alguma coisa que fala, não, você tem que fazer isso agora. Tem que fazer isso, senão, opa. Eles veem a punição direta, né? Então, vamos continuar. Eu estava onde lá? Deixa eu te falar um negócio. Pode Sabe falar. aquela moça lá que a gente falou, que é dele? Sim. Tio. É bem católica. Disse que ela foi num negócio lá, né, de cartas, agora esses dias. Não pai de santo. Porque meu tio não para de beber, ele queria vir participar com a gente. Por causa dela, ele não veio. Aí Ela foi lá no negócio de carta e falou que ele vai morrer. vai viver 3 anos. É verdade. Já vai matar ele, não tá na graça do Senhor. Se o diabo realmente quer afastar a Ele já pessoa, sabe quem é, sem nem falar nada. eu vou te falar uma coisa. Se começa, como ela fala, minha irmã, se começa a acreditar. Ela acredita, pô. Então, se começa a acreditar, Se ela não ia, né? se põe fé, se põe fé nisso, então o diabo vai se aproveitar disso. E vai fazer de que acontece. Aí todo mundo em volta vai se afastar de Deus. Você vê? Deus está ali. Vou lá naquele negócio É. que já foi. Entendeu? Agora, O pessoal pensa que Deus é só amor. Né? o problema é Pensa que... que Deus é bonzinho, pensa que Deus é bobo. Entendeu? Não, mas quando foram consultar isso, pensaram o quê? Que foram consultar a Deus ou o diabo? É isso? Sim, claro. Eu acho que não. Lógico, eles não vão consultar o diabo. É por isso que eles estão falando, quem não tem esclarecido, não fala, você vê, Deus está ali, não está na Bíblia. Está ali, está nessa pessoa, está nessa vidente, está. Eles têm medo, você acha que eles não acham que sou diabo? Não, eles acham que é Deus. Não é Deus, né? Não. Mas é religiosidade, é coisa assim de crenças, entendeu? É terrível isso. E logicamente o diabo, através disso, afasta do Deus verdadeiro. Porque eles estão lá, então acho que está com Deus, mas não está. Entendeu? Aí, esses que vão falar, mas, puxa, a gente foi te ver lá, você nos falou isso, você nos falou que ia acontecer isso. Aí não foi eu, não. Eu não te conheço. Entendeu? Mas você falta por quê? Acredito nisso. Porque não leram a palavra de Deus. E não são esclarecidos. Eles acham que conhecem as coisas, mas não têm a compreensão de nada. Entendeu? Eles não compreendem. Tem o coração. E mais você vai considerar essas coisas, mais você endurece o coração e mais você vai rejeitando o Deus verdadeiro. Porque quando você vai ler o Deus verdadeiro, não acontece do jeito que você quer. Entendeu? Aí é complicado. Bom, tá bom. Não é com martelo? Acho que o 30. Portanto, disse o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem, esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem o meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Tinha ficado aqui. Se alguém do povo, ou alguém dos profetas, ou dos sacerdotes, lhe perguntar, que palavras pesadas o Senhor lhe deu hoje para anunciar hoje? Responda. Você vê, tem muitos que vão, você tem uma palavra do Senhor para mim? Qual é a palavra que o Senhor te deu hoje para mim? É exatamente isso que ele está falando aqui. Aí o que a gente teria que falar? Se alguém vem para mim, que palavra o Senhor te deu para mim? Isso já aconteceu comigo, sinceramente. Aí, até você às vezes poderia falar, não, peraí, vamos. Tem que ser a palavra. Não pode falar assim. Aí, o que a gente tem? O que eu tenho que responder? O que você tem que responder quando alguém fala uma coisa assim? Você responda. Você que são o Pedro, que palavra pesada, né? Ele estava falando.
quer dizer, justos, que são... Vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. O Senhor diz que ele vai te... Isso que eu vou te anunciar. O Senhor vai te abandonar, porque você vem me perguntar umas coisas assim, o Senhor não está falando assim. Ele está falando através da palavra. Então, não vamos fazer como os falsos profetas, falar qualquer coisa que vem no meu coração, na minha imaginação. Se algum profeta, sacerdote, é servo do Senhor, ou qualquer outra pessoa dizer, tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Ou como é pesado mesmo, se alguém faz profecias, vai começar a falar em nome do Senhor, que não é, o que vai fazer o Senhor? Castigarei essa pessoa e toda a sua família. Obviamente que se não são cristãos, né? Mas se são cristãos... Uma vez que ele se arrepende, é cancelada essa acusação. Lógico, toda acusação é cancelada uma vez que você vira cristão. Mas, até então, como esse pessoal está longe de Deus, então eles vão ser castigados. Perguntam uns aos outros, qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Mas param de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras do nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. Agora, o que a gente tem que falar? Perguntam uns aos outros, qual a resposta do Senhor para essa coisa ou aquela coisa? O que o Senhor diz? Aonde que eu posso encontrar a resposta? Aqui. Qual? Isso. E as pessoas não querem. Às vezes eu estou conversando com meu pai vem com umas coisas, sabe, de tradição ainda, do catolicismo e tal, e eu falo, pai, pelo amor de Deus, você é cristão, a resposta está dentro da sua casa. Está tudo aqui. Leia a Bíblia, depois eu vou ler, depois eu não leio. O que o Senhor disse, então, a respeito disso? O que a gente responde? Vamos ver na palavra o que ele diz? Não, mas quando a gente precisa de uma resposta do Senhor, está tudo aqui. Está tudo aqui. Não é para ver ninguém. Está tudo aqui. Todas as respostas que a gente pode... As perguntas que a gente pode ter estão aqui na palavra. Não é para consultar um livro à parte, alguém que fez um sonho, alguém que fez uma viagem no outro mundo, morreu, ressuscitou, sei lá o quê. Isso aqui é tudo coisa inventada. Mas param de... O 36. Mas param de usar a expressão profecia do Senhor. O Senhor me disse. Pois alguns a usem para conferir autoridade às próprias ideias, as ideias próprias, e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. É por isso que tem que ser pregada a palavra. Não tem como distorcer quando a gente lê dentro da palavra. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Mas se responder, esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer, assim disse o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido que não a usassem. Eu me esquecerei completamente de vocês. Se os expulsarei da minha presença, junto com esta cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês um objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre, para a eternidade. Então, a gente vê aqui que não adianta a gente se arrepender uma vez, vamos supor, os nossos pais são cristãos, maravilhosos, mas a gente não os segue. Isso não vai recair sobre a gente. A gente também tem que seguir a palavra, hein? Não são nossos pais. Então, isso é muito importante. Sim, eu ia esquecer. Hoje tem a ceia, hein? Que maravilha. Então, 1 Coríntios 11. Vamos pegar esse negócio. Bom, tem vários lugares nos evangelhos, cada vez que o Senhor foi preso em cada evangelho, mas eu gosto de pegar Coríntios 11. Você quer celebrar a ceia, meu irmão? Geralmente tudo aqui. Opa, aqui tem um pouco. Obrigado. Então, vamos aproveitar de
de se lembrar, né, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, já que a gente quer realmente seguir a palavra e mais nada, a gente não quer nem consagrar nada ao Senhor, são nossas vidas. O que a gente tem que ser consagrado é nossas vidas, nossos atos, é o que a gente, é nossas mentes, hein? Então, a gente vai, para isso a gente tem que se lembrar o que esses outros não falam quando vão consultar videntes, sei lá o quê, eles não pensam nisso, o que Jesus fez para eles. Porque tudo, absolutamente tudo que pode acontecer com a gente é através da cruz. Se a gente não tem a cruz nas nossas vidas, então tudo é em vão. Se a gente não vê a cruz em tudo é em vão, porque a cruz é a graça, é a nossa salvação. Então a gente vai se lembrar agora, como o Senhor pediu, desses momentos onde ele se sacrificou por nós, é o nosso lugar. Né? Então está escrito assim. No 23, né, de Coríntios, 1 Coríntios 11, no 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite, é Paulo falando, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: Este é meu corpo que é entregue para você. Façam isto em memória de mim. Então, Senhor, a gente vai agora tomar, comer esse pão em memória de ti, se lembrando do sacrifício que o Senhor fez para a gente, para nós. Esse pão, ele representa a tua carne, que sofreu na cruz, que foi transperçado. O Senhor foi crucificado, sofreu por causa dos nossos pecados. E nossos pecados foram, assim, lavados. Lavados. Se a gente pode olhar para trás, a gente não encontra mais nada, porque toda a sujeira foi embora com o teu sacrifício, Senhor. Então, comendo agora esse pão, a gente quer se lembrar desse sofrimento que o Senhor passou por nosso lugar, é pela salvação que a gente recebe também, através desse sacrifício. Podem tomar. Oh, obrigado, Senhor. Oh, meu Deus. E também, da mesma forma, depois da ceia, toma o cálice e diz: Este cálice é a nova aliança. A nova aliança é o Novo Testamento, né? Essa nova aliança que Deus fez com a gente. Confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beber. Então, Senhor, a gente reconhece nesse vinho, Senhor, essa nova aliança que Deus fez com a gente através de ti, Jesus, através do sacrifício do seu Filho. Oh, Senhor, teu sangue, esse vinho representa o teu sangue que correu na cruz e que selou, pôs um selo em cima da gente e da nova aliança. Nós fomos selados, não somente pelo teu sangue, mas pelo Espírito Santo. O Senhor dispensou em todos nós que cremos em ti, em todos que se arrependeram, como aquele que estava à direita de ti na cruz, e que se arrependeu, para quem você falou, hoje ainda você estará comigo. Então, Senhor, a gente sabe, uma vez arrependido, uma vez que a gente crê em ti, através do teu sacrifício a gente foi perdoado. Esse sangue, ele significa a graça por cima da gente. Ele significa também a lavagem dos nossos pecados. A gente foi lavado pelo teu sangue. Teu sangue nos sela, nos deixa digno de ti e da salvação. Muito obrigado, Senhor. Podem tomar esse vinho. Muito obrigado. Senhor, eu te agradeço por meus irmãos, por esse dia, por essa pregação, Senhor, essa palavra. A gente quer ficar sempre